Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do FMPcast. Hoje o nosso tema será Direito Administrativo e do Agronegócio, com dois convidados. Temos o professor Antônio Zanetti, que é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Agrário e do Agronegócio, é também doutorando e mestre em Direito, membro consultor da Comissão Nacional de Direito Agrário e do Agronegócio do Conselho Federal da OAB e também consultor da Unesco. Doutor Zanetti, bem-vindo. Muito obrigado, Zanus. É uma alegria estarmos juntos hoje novamente e também na companhia da doutora Daniele. Doutora Daniele, que vem de Curitiba, Daniele Vardovski Sintra Martins, que é advogada, é especialista em Direito Administrativo e Direito Ambiental e sócio do escritório Araújo Advogados, que tem sede em Curitiba, no Paraná, mas uma unidade aqui em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Muito obrigada, Zanus. Um prazer estar com vocês. Muito bem, o nosso tema é o seguinte: aspectos regulatórios do agronegócio. Doutor Zanetti, o agronegócio é extremamente regulado. Exatamente, Zanus. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos telespectadores aqui, os ouvintes do Agro FMPcast, que nós batizamos carinhosamente. E nesse setor, é um setor muito específico, direito administrativo e agronegócio, dando sequência no que nós já falamos no último Agro FMPcast com a doutora Caroline sobre as questões voltadas às certificações, rastreabilidade. Isso toca ao MAPA, ao nosso Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Brasil. E dentro de toda a cadeia do agronegócio, tanto o produtor rural que está dentro da sua área, propriedade rural, produzindo, perpassando até uma cooperativa agroindustrial, é um setor extremamente regulamentado. E dentro disso nós temos certas agendas regulatórias em que tocam o dia a dia do produtor. Não só as agendas que estão por vir para atualização de leis, de projetos de leis, e aí eu cito, por exemplo, a questão voltada à atualização do Estatuto da Terra, a constante atualização da própria lei das CPRs, que cada vez mais está digitalizada e está, sobretudo, evoluída dentro do crédito privado, do agronegócio, mas, sobretudo, nós temos o dia a dia do regulatório, não só do produtor rural, como também de uma própria cooperativa agrícola ou de um desembaraço aduaneiro na ponta da cadeia para uma eventual exportação para a China, que é a nossa maior compradora do soja, do grão do soja. Então, doutora Daniele, o agro é muito regulado, ele é de fato, o que está no dia a dia do agronegócio em termos regulatórios? Zanetti, obrigada, é um prazer aqui participar com vocês. Sim, o agro ele tem uma regulação de dia a dia que começa pelo direito ambiental, né, que é tão cara e conhecida aí de todos, os licenciamentos, as questões voltadas às áreas rurais e onde se pode produzir, o que se deve preservar, né. Então, acho que esse é um tema bastante conhecido de todos que atuam no agronegócio. E é a base, né? O início, o direito ambiental. E depois nós vamos para o direito administrativo, que é a minha área de atuação do dia a dia, que são os licenciamentos de registro, de autorização para funcionar, as questões de sanidade de higiene, de sanidade animal, de sanidade vegetal. Nós temos leis específicas reguladas pelo governo federal, como temos também normas estaduais, órgãos estaduais de sanidade. Então, tudo isso é envolvido na cadeia do agronegócio, tanto na atividade já agroindustrial, como na atividade prévia, né? Antes da porteira, digamos assim. E esse dia a dia da advocacia do direito administrativo, ele é muito preventivo, né? Nós precisamos conhecer as legislações e as regulações, porque nem tudo está na lei. Muito está regulado por meio de resoluções, por meio de portarias. O Ministério da Agricultura tem uma série de normas, que são normas internas. E o advogado que atua com regulação no agronegócio
precisa sempre que se debruçar com uma questão, precisa estudar essas normas, buscar atualização, é algo que eu sempre digo, né, no meu dia a dia com a minha equipe, nós não sabemos aquele tema, nós sempre temos que estudar, buscar o que aconteceu, mudou alguma coisa, não mudou, entrar em contato com os órgãos, porque nem sempre a gente tem essa facilidade, né, de atualização na internet. Nós temos normas municipais também, muitas vezes que são necessárias para a questão alvarás de funcionamento, etc. Então, temos todos os órgãos, né, municipais, ambientais, estaduais e federais. Até fazendo um parênteses, até as próprias agências reguladoras, é engraçado quando sai uma nova normativa, nós advogados e os corpos jurídicos dos escritórios se debruçam para realizar uma interpretação daquele caso e para tentar fazer um espelhamento com a possível interpretação com os casos concretos, não é verdade? E quando nós buscamos uma orientação das agências, as próprias agências também não sabem, às vezes, como de fato aquilo irá e será aplicado dentro de um caso concreto, ou seja, o famoso silogismo, né? Essa aplicação mecânica entre o que está na normativa e o que está consumado dentro de uma cooperativa agroindustrial, por exemplo. E por isso que muitas vezes buscamos o Poder Judiciário para que nós possamos propor uma interpretação e que essa interpretação então seja acolhida pelo próprio Poder Judiciário para que consigamos de fato trazer uma maior segurança jurídica dentro daquela regulamentação do agronegócio, porque sem isso o produtor, a cooperativa, a revenda, a agroindústria, a cerealista não consegue ficar segura da sua atuação do dia a dia. E na minha atuação eu tenho visto hoje que as agências reguladoras elas estão muito abertas a esse diálogo, sabe? Muito. Então é possível conseguir reuniões, fazer consultas, buscar esclarecer dúvidas, né? Justamente abrir esse canal de comunicação para entender o que é que se espera, né, daquele tema, daquela situação. E realmente, muitas vezes, se não for possível, a gente acaba tendo que buscar o judiciário, mas é claro que a intenção é sempre que a gente consiga buscar uma solução sem que seja assim contenciosa, né? Mas muitas vezes não é possível e é preciso ir para a via judicial realmente, como o Zanetti falou. Ouvindo vocês falarem, como é difícil, né? Porque aí tem 3 esferas que podem regulamentar e todas com o seu próprio arcabouço, né? De estado para estado, de município para município, e para conjugar e colocar isso debaixo do mesmo guarda-chuva me parece bem difícil. Esse é o desafio, né? E é aí que eu digo que a gente não sabe a matéria, a gente sempre tem que ter a humildade de estudar, de buscar, de entender, porque um mesmo empreendimento ele vai gerar uma situação municipal, ele vai gerar a questão ambiental, ele vai gerar uma norma estadual, uma norma federal, e esse é o desafio do advogado que trabalha na regulação do agronegócio. Perfeito. Até, por exemplo, quando nós temos algumas questões que envolvem áreas do Estado ou áreas da União que se deve, o próprio Estado tem que requerer aquela área da União para que possa fazer eventuais concessões, eventuais incentivos dentro daquelas áreas. Como é que se dá esse desembaraço, todo esse procedimento interno? Isso é algo que também só se consegue construir quando se forma uma comunidade de trabalho, em que ambas as partes cooperam, né? O particular junto com o setor público em prol, de fato, da coletividade, que é quem está lá se instalando em eventuais locais para produzir, gerar renda, emprego e, sobretudo, tributos que voltam para o Estado e tributos que vão voltar também para a sociedade. Então, isso a gente pode ver que é um verdadeiro círculo virtuoso, né? Doutor, e quando a propriedade ela abarca territórios distintos de cidades, por exemplo, ela está em uma parte no estado, numa cidade em outro estado, imagino que é o caos. É o caos, vai ter que buscar, né, uma situação de consenso e de aprovar o projeto nos 2 lugares, se efetivamente aquela situação estiver
uma fábrica estiver dividida no meio, né? Uma situação inusitada, mas com certeza vai dar bastante trabalho aí de aprovação em 2 estados ou 2 municípios, né? Doutor Zanetti, o andamento, né, do trabalho das agências, o trabalho no mapa, ele está contente, ele acompanha as necessidades do agronegócio? Como é que funciona a gente pode falar do mapa inicialmente. O mapa, ele tem internamente tem uma consultoria jurídica do próprio mapa. E quem normalmente está lotado dentro dos ministérios são certos advogados da União, que ficam lotados em uma consultoria jurídica. Então, assim, agora claro que de 4 em 4 anos, conforme mudam os governos, mudam os próprios advogados ou se mantém, né, na consultoria jurídica e todo o seu corpo técnico conjunto. Atualmente a gente não consegue avaliar, porque a gente tem ainda pouco tempo porque muito embora o atual governo já esteja há um pouco mais de um ano, só se formou todo o corpo do mapa há pouco tempo. Né? Até pouco tempo ainda estavam tendo alterações. Mas o que eu posso dizer é que nos últimos 4 anos teve um corpo jurídico fantástico, altamente técnico, altamente propositivo, que atualizou diversas legislações, diversas resoluções, desburocratizou todas as questões que estavam há anos já com dificuldade com relação de registros, de atualização de leis, e a própria lei da CPR, a partir da medida provisória que foi realizada, aumentando o leque de emissores da CPR e, sobretudo, trazendo certas questões voltadas, por exemplo, eu vou citar aqui um artigo da lei da CPR, que fala o seguinte: a necessidade de ter o registro da CPR em entidade registradora autorizada pelo Bacen. O que isso quer dizer? Que toda CPR que for emitida, o que é a CPR? É a cédula do produtor rural, em que o produtor ele simplesmente compromete a sua produção, recebe de uma cooperativa ou um montante em dinheiro ou o próprio fertilizante para plantar, para realizar a sua produção, todos os insumos necessários. Então, em tese, ninguém tira dinheiro do bolso, paga com os grãos depois, tá? Isso ficou muito mais personalizado, esse procedimento todo dentro da CPR, que é o título necessário para dentro do financiamento privado do agronegócio, a partir dessas últimas atualizações da CPR. Agora nós tivemos também o marco das garantias, que vem para trazer ainda mais segurança dentro dessas relações jurídicas, entendeu? Porque se você não tem segurança jurídica para uma cooperativa dar os empréstimos necessários dentro do que... Agora, vamos só abrir um pequeno parênteses aqui. O crédito do Brasil para o agronegócio precisa de 1 trilhão para plantar. 289 bi são oriundos do crédito rural. E esses outros 75% são oriundos da onde? Do crédito privado. Não é verdade? Esses outros 750 bilhões de reais, eles são oriundos do crédito privado, através de cooperativas agrícolas, cerealistas, revendas, que fazem esse mecanismo de crédito. Então, o mapa, ele fez um trabalho fantástico nos últimos 4 anos e eu acredito que seguirá realizando, porque, embora mudem os governos, o corpo interno, os especialistas acabam seguindo os mesmos, porque são eles quem fazem as políticas agrícolas nos últimos tempos. E aí cito aqui o próprio Zé Ângelo Mazilo, que ele é do Bacen, é nosso professor na pós-graduação também, ele é oriundo do Bacen e está há 20 anos já no mapa. E cito também o Wilson Vaz, que é secretário de Política Agrícola, que faz um trabalho fantástico lá. Nas agências regulatórias também são alternados os cargos, mudam. E por isso que a doutora Daniele falou uma coisa muito importante, que eles estão muito abertos ao diálogo. Então, cada diretor que entra novo lá dentro das agências reguladoras acabam tendo essa boa vontade de dialogar
com os privados para que, de fato, possam construir uma melhor interpretação em prol da melhor segurança jurídica. E sempre em prol do interesse público, né, de todos, que o direito administrativo preza o interesse público sempre. E aproveitando o gancho a respeito do mapa, as atualizações legislativas, nós temos a lei do autocontrole, que entrou em vigor em março do ano passado, e essa lei é uma lei que ainda aguarda regulamentação, né? Então é esperada a regulamentação. A lei do autocontrole, ela vem para justamente desburocratizar a questão dos registros dos estabelecimentos, registro de produtos. Muitos falam, ela está trazendo responsabilidades para a iniciativa privada, transferindo o poder de polícia, e não é nada disso. A lei de autocontrole, ela traz uma celeridade para a atividade privada. Desengessa. Desengessa, né? Só que isso ainda precisa ser regulamentado, mas justamente o privado, quando ele fizer esses registros e tiver essa autonomia, ele precisa contar com documentos auditáveis, né, que vão ser fiscalizados posteriormente pelo Poder Público, pelo Ministério da Agricultura, seus fiscais, né? E quer dizer, o mapa, ele vai estar trabalhando em colaboração, em cooperação com a iniciativa privada, né, na intenção de dar celeridade realmente para a atividade industrial, para a atividade regulada pela lei de autocontrole. Perfeito. Muito bem, nós teremos muito mais a falar sobre esse tema, né? Mas a gente quer que você venha aqui para a FMP, para o curso de pós-graduação em Direito Agrário e do Agronegócio. Assim, eu vou agradecendo. Doutora, uma palavra no nosso encerramento, por favor, fique à vontade. Agradeço o convite, com certeza estarei na pós, né, lecionando uma aula com vocês, um pouco mais de detalhes sobre esses temas que nós tratamos aqui. Foi um prazer. Obrigada. Doutora Daniele Vardovski Sintra Martins, né, que é especialista em Direito Administrativo e Direito Ambiental, que estará, né, no nosso curso Agronegócio. Falei Direito Ambiental e no agronegócio. Então, ela que também é sócia do escritório Araújo Advogados, com sede em Curitiba e uma unidade aqui em Cruz Alta. E o nosso doutor Antônio Zanetti, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Eu que agradeço, Zanuso, sempre um prazer vir aqui e poder dialogar sobre esses temas candentes do agronegócio e que possamos cada vez mais nos atualizarmos e, sobretudo, trazer segurança jurídica para a área mais importante da economia do nosso país, que é o agronegócio. Obrigado. E agradeço muito efusivamente aqui as palavras da doutora Daniele, que é uma craque dentro do direito administrativo em interlocução com o agronegócio, trazendo também essas noções de direito regulatório para nós. Obrigado, Dani. Imagina, prazer foi meu. Muito obrigado aos dois. Não esqueça, compartilhe esse conteúdo com o seu colega de trabalho, seu operador do direito ou não, para ter noção ou para aprofundar os conhecimentos, e venha para a FMP. fmp.edu.br/pós. Você tem todas as informações e pode fazer a sua matrícula. Um grande abraço e até a próxima edição do FMPcast.